Olá, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pod e hoje estou recebendo aqui um amigo meu, o Dr. Sérgio Marcucci. Sérgio Marcucci, sobre o que vamos falar hoje? É um prazer estar aqui com você, Eduardo, sempre, né? E hoje nós vamos falar das evoluções da medicina, né? Dos últimos 30 anos, né? Vou pontuar alguns pontos que estão hoje muito em alta, que é a questão do emagrecimento, né? E da reposição hormonal, que é a área que eu mais trabalho. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial dentro da medicina também. Então, Sérgio, nesses 30 anos, o que a medicina evoluiu? Que você pode destacar? Acho que as principais evoluções estão dentro dos campos dos exames de imagem, né? Como tudo, né? As câmeras evoluíram, os exames de imagem, eles trouxeram para a gente muitos recursos que a gente não tinha quando eu formei há 32 anos atrás. Então, dentro da ultrassonografia, os ultrassons viraram os ultrassons de 3D, 4D, né? Hoje a gente tem a ressonância magnética funcional. Então, dentro desses exames de imagem, a gente tem aí bastante coisa interessante, né? Mas, na minha área específica, que é a área da reposição hormonal, foi uma evolução, assim, tremenda, porque a reposição hormonal começou ali na década de 60 e eles começaram a fazer reposição apenas usando estrogênio, e isso aí foi um grande problema na época, que aumentou muito a incidência de câncer de endométrio dentro do útero, né? Verificaram que precisava de usar a progesterona junto, né? E aí a coisa foi evoluindo, depois perceberam, em 2002, que não podia usar o estrogênio por via oral. E aí criou-se os mitos que a gente tem até hoje, que são os mitos da reposição hormonal e câncer. E, infelizmente, ainda nós temos aí uma geração de médicos, que a gente chama de geração WHI, que é uma geração que foi contaminada pelo um trabalho científico capcioso. Uma mídia, né? A mídia e o trabalho científico mal conduzido, ou até bem conduzido pela mídia, né? Para que criasse o terror na cabeça de médicos e de pacientes da reposição hormonal. E aí, um monte de falácias criadas como verdades da época, né? Mas nós estamos falando de 2002, isso tem 23 anos. 20 e poucos anos. Né? E aí a evolução da reposição hormonal veio depois para os géis, mas também não foi tão eficiente, né? Não atende a necessidade da mulher, principalmente. De homem nem se fala, né? Gel em homem é completamente assim, na minha opinião, piora, né? Mas ainda muito colega indica. Eu realmente, Sérgio, eu comecei uma época a usar o hormônio em gel, não senti diferença nenhuma. Isso é normal de acontecer? Pois é, ele até piora, porque ele dá um pico hormonal. Toda vez que você usa um comprimido via oral, que você toma uma injeção, ou que você usa um gel, você tem um pico hormonal e depois um descenso hormonal. E uma queda rápida, né? Uma queda rápida. E durante o dia mesmo, então passou o gel, aí você tem pela manhã um pico. Aí chega à noite que você tem que ter disposição, que você tem que estar animado, aí você está lá embaixo, os hormônios, você está caído. Então, o organismo detesta esse vai e vem de hormônios. O organismo gosta de uma constância, estabilidade, de uma né? estabilidade, né? E aí, buscando essa estabilidade, a revolução da reposição hormonal, vieram os implantes hormonais, que oferece para a gente essa estabilidade hormonal, onde há uma liberação lenta e gradual, né, de um pequeno comprimido que você coloca dentro da gordura, e ele vai liberando aos pouquinhos durante 6 a 8 meses. E um detalhe, Sérgio, como que funciona dentro dessa cápsula, vamos dizer assim, essa dispensação do hormônio? Como que é no organismo da pessoa que isso vai funcionando? Ela vai se desgastando, vai diminuindo, como se fosse, assim, para aquelas pessoas que não entendem, o cloro da piscina, que ele vai sendo consumido gradativamente? É como se fosse uma pastilha de dissolução, igual um sorrisal que você joga dentro d'água, ele vai se dissolvendo. Por analogia, a gente pode lembrar dessa figura. Mas, na verdade, quando você coloca aquele comprimidinho, o organismo faz uma rede de vasos em torno desse, entre aspas, corpo estranho, e ali, à medida que o sangue vai passando, ele vai lambendo, ele vai limpando esse hormônio que vai sendo dissolvido aos poucos. E vai se nutrindo daquilo. Vai liberando para a corrente sanguínea. De maneira que, se você aumenta a atividade física, então você tem um aumento da circulação e aí você gasta mais o implante. Se você é mais sedentário, gasta menos, então o sangue passa mais devagar por ali e dispensa menos hormônio. Então, quando a gente pensa em repor hormônio,
Nós temos que ter uma visão assim, reposição hormonal, pelo próprio nome já diz, repor. Repor é devolver para a pessoa algo que ela já teve. Então, se eu pego emprestado com você uma câmera, sim, eu vou devolver a mesma câmera. Eu não posso te devolver 1 quilo de açúcar. Exato. Então, é a mesma coisa que acontece com a reposição hormonal. Se a mulher perdeu estrogênio, progesterona e testosterona, eu tenho que devolver para ela esses 3 hormônios. Isso é reposição hormonal. Por isso que não se faz reposição hormonal com hormônio sintético. Isso que era muito comum, né? Era muito comum. E aí sim trouxe esse risco, né, para o organismo principalmente da mulher, né? Uhum. Que ela utilizava os hormônios e eram todos sintéticos praticamente. Era assim? No início começaram com sintéticos, ainda se usa hormônio sintético hoje. Infelizmente, os progestágenos, né? Mas repor não é. Aqui dali você está introduzindo o hormônio sintético. É para uma hipertrofia, alguma coisa assim? Alguma coisa, um tratamento, é terapêutico. Uhum. Né? Mas repor significa devolver para a pessoa o que ela teve. Exato. Então tem que ser o hormônio idêntico ao que a pessoa tinha no corpo, isso é básico. E da mesma forma que ela teve. Isso é muito importante porque as pessoas não prestam atenção, mas vamos supor que você tem um problema de tireoide. Aí eu vou repor o hormônio da tireoide. Que hora que você toma o hormônio da tireoide? Todo mundo conhece alguém que repõe o hormônio da tireoide. Ah, não, eu tomo de manhã cedo em jejum. Ah, eu não gosto de tomar remédio pela manhã. Eu vou tomar à noite, pode ser? Não, não pode. Não pode. Mas por que não pode? Ele é secretado geralmente, né? Pela manhã. Pela manhã. Então pronto. Então por isso que é de manhã, não é? Então beleza. Ah, eu vou repor, eu tô com muita dificuldade de dormir, eu vou repor melatonina. Ah, então eu vou tomar de manhã cedo, pode? Para ficar mais acordado ainda. Não pode. Então, por quê? Porque a melatonina é secretada à noite e aí ela vai exercer suas funções sobre o cérebro. A gente tem que lembrar que hormônios, eles são mensageiros das células. Então, eles passam a mensagem para a célula determinar uma função dela. Então, criar músculo, a testosterona passa a mensagem, né? Construir massa muscular. A insulina passa a mensagem, coloque glicose dentro da célula, né? E aí vai o hormônio de crescimento, produza colágeno, né? Produza osso. Então, cada hormônio passa uma mensagem específica para a célula. Então, essas mensagens têm horários, porque o nosso corpo, nós somos animais diurnos, e o nosso corpo ele segue um ciclo circadiano. E aí esse ciclo circadiano é regido pelo sol e pela noite. E aí não adianta você tentar ludibriar, porque nós temos ali uma glândula pineal que controla tudo isso. Vai controlar. E um detalhe, Sérgio, falando de hormônio mesmo, todo hormônio em excesso vai fazer mal? Sim. Hormônios, eu falo que hormônio é igual sal de cozinha. Se você não colocar, a comida fica horrível. Se você colocar para mais, fica estragável, também. Estraga a comida. Então tem a dose. O que a gente vê muito na rede social? Médicos, colegas, ou mal intencionados ou mal informados, a gente nunca sabe, né? Grande parte, na minha opinião, são médicos que têm conflitos de interesse, que começam a falar mal de reposição hormonal, tentando confundir a cabeça dos pacientes, ligando reposição hormonal com o uso em excesso de hormônio. É isso que eu vejo mesmo. E aí, infelizmente, até grandes sociedades estão embarcando nessa, né? A população não pode cair nisso. Hoje a gente tem rede social justamente para que a população tenha informação de qualidade. Então, repor hormônio é devolver na quantidade que a pessoa tinha, do jeito que ela tinha. Então, como é que eu reponho o estrógeno, a progesterona e a testosterona? O dia inteiro. Por isso que o implante hormonal foi uma grande evolução. Porque é a única forma que eu tenho que eu libero o dia inteiro. Então, eu consigo imitar a natureza. E a progesterona não pode ser assim. A progesterona é só à noite. Então, a progesterona, ela é por via oral. Ah, eu uso gel. Não funciona, não protege endométrio. A gente vê isso na prática. Não adianta você tentar me provar isso com, entre aspas, estudo científico, porque na prática você vê que o endométrio não fica bem protegido. Então, a progesterona é bem absorvida por via oral e ela não tem problema de sofrer primeira passagem no fígado, e o estrogênio e a testosterona é em forma de implante. Aí sim você fecha e tem a reposição hormonal. Não tentem, não confunda uso de reposição com o uso off-label esportivo. Isso aí é prejudicial à saúde.
E, doutor Sérgio, como que eu posso acertar, então, a dose hormonal? Hoje tem inteligência artificial para isso. Ah, é? Então a gente pega os dados do paciente, aí eu pego lá a idade, o peso, a atividade, as queixas, as características, por exemplo, se a pessoa tem cisto mamário, se a pessoa tem endometriose, tem adenomiose, se ela tem fadiga, se ela está muito cansada, se ela tem falta de libido. Eu jogo todos esses dados em uma inteligência artificial e jogo os exames de sangue da pessoa. Olha, interessante. Aí compilando tudo isso, a inteligência artificial me dá a dose e o hormônio que eu devo repor naquela paciente, se preciso ou não também. Mas não é qualquer dose, qualquer chat aí não, né? É um específico. Não. É um site específico, só médicos especialistas e que tem treinamento que podem usar essa inteligência artificial. Você não consegue acessar ela normalmente. Normalmente não. Porque senão a pessoa ia lá no chat GPT e fala, faça o cálculo para mim. Não façam isso. O chat GPT alucina. Ele coloca coisas realmente fora do contexto, muitas vezes. E, doutor Sérgio, nós falamos aí dos hormônios, mas na parte agora de nutrologia, de nutrição, quais alimentos podem contribuir para que a pessoa tenha uma melhora nessa questão hormonal? Existe uma lista, realmente. Existem listas de alimentos que pioram a testosterona, principalmente, e listas de alimentos que melhoram. Basicamente, para a gente generalizar, os alimentos de origem animal, as carnes, melhoram todo o nosso organismo, né? Melhora a resistência à insulina, então você não tem pico de glicose, não tem pico de insulina, então melhora a dispensação de testosterona, melhora a produção de testosterona. Então a dieta carnívora é uma dieta que favorece bastante a produção dos hormônios esteroides. Hormônios esteroides são hormônios que são derivados do colesterol. Então, quanto mais colesterol você comer, melhor você tem os hormônios esteroides. E, do outro lado, também você tem os alimentos inflamatórios, principalmente aí as sementes, que tem muitos fitalatos, oxalatos e lectinas. Essas substâncias são muito inflamatórias e elas pioram a nossa produção hormonal. O ser humano, gente, agora vem polêmica, né? Lá vem o Sérgio. Ser humano não foi feito para comer semente. Nem o tipo de semente. Mas nem aquele chocolate com amendoim? Então, quer dizer, Sérgio, que chocolate com amendoim pode fazer bastante mal para a pessoa? Pode fazer bastante mal. O amendoim, ele tem, principalmente se ele é armazenado, né, ele tem a produção de um fungo que produz uma substância que chama... Esqueci o nome da substância agora, daqui a pouco eu lembro. Que pode ser, tem relação com câncer de intestino. Poxa! Essas substâncias são controladas através das vigilâncias sanitárias, né? Mas todas as sementes, elas têm lectinas, né? E as lectinas, elas são muito inflamatórias para o nosso corpo. O ser humano, a revolução agrícola que aconteceu há 5 milhões de anos atrás, essa revolução agrícola, 5 mil anos atrás, ela fixou o homem à terra. E o homem, então, passou a ser escravo da terra e ele passou a plantar e esperar a colheita. Ao invés de caçar, ele começou a plantar. Ficou mais fácil, né? Ele era caçador-coletor, né? E ele passou a ser agricultor. Ali, naquele momento, começaram os erros alimentares. O homem começou a comer uma quantidade enorme de frutas e uma quantidade enorme de sementes. E ali começaram, então, a deturpação da nossa dieta, que hoje a gente tenta resgatar através da que a gente chama de dieta ancestral, né? Também conhecida como dieta do paleolítico, aí vem as variações, né? Nossa, então, assim, as lectinas, né? As lectinas que vêm aí nas sementes e tudo mais... no caso, né, as lectinas, elas vêm só da semente ou, por exemplo, de cereais como aveia ou não? Aveia é uma semente. Sim. Cevada é uma semente. Então tudo, né? Então, tudo que exemplo, é grão mesmo, né? Tudo que é grão. A lectina mais famosa que todo mundo conhece é glúten. O glúten verdade. É uma lectina do altamente trigo. inflamatório. Altamente inflamatório. Só que todas as sementes têm lectinas.
e que são altamente inflamatórias, só que o glúten ficou famoso, né? Mas uma das coisas mais inflamatórias que a gente tem é cerveja. Cerveja é uma das coisas que diminui a produção de testosterona, aumenta a produção de estrógeno, favorece o aparecimento de câncer de mama e diminui o pênis dos homens aí. Então, cervejeiros aí podem olhar para baixo que está perdendo cada dia mais centímetros de tanto tomar cerveja. Interessante, eu achei que o cara que bebia muita cerveja, ele era tão barrigudo que lá embaixo ele achava que estava menor, então... A questão é mesmo o consumo da bebida. O consumo da bebida, da cerveja, ela é um fitoestrógeno, né? Então, um xenoestrógeno, né? Nós estamos hoje enfrentando um grande problema na nossa alimentação, que são os xenoestrógenos. Estrógenos de fora. Xeno é de xenofobia, né? Ou seja, fobia de estrangeiro. Então, o prefixo xeno quer dizer estrangeiro. Então, o xenoestrógeno, ou um dos mais conhecidos, é o bisfenol A, que tem no plástico, né? Então, hoje a gente tem os microplásticos, principalmente quando essa água está em contato com plásticos, com microplásticos, que liberam bisfenol na água. Mas existem outros, né? Existe o BHT, que é um antifúngico que é colocado nos alimentos, por exemplo. A população pode perceber. Hoje você não chega no supermercado e tem um pão de forma mofado. Não tem mais. Não mofa. Antigamente tinha muito, né? Normal, 3, 4 dias ele mofava. Você pegava o pão e ficava olhando, você estava mofado para levar para casa, mesmo dentro da prazo de validade. Acabou. Quer dizer, a população não percebeu, mas isso aí não é uma evolução, isso é uma involução. Porque aumentou a quantidade de antifúngicos que são colocados nos produtos alimentícios industrializados. E esses antifúngicos, eles são disruptores hormonais. Então, a gente hoje é submetido a uma quantidade enorme de disruptores hormonais, o que leva ao aumento de incidência de obesidade, ginoide, né? Hoje está lipedema, que é um assunto que está em alta hoje. Sim. Existe há muito tempo, só que a incidência era muito pequena. E o que aconteceu? Aumentou a incidência. As questões de inflamação cerebral, aí vem aí as demências, uma delas é Alzheimer. Né? Então, tudo isso advém dessa alimentação e principalmente da água. A grande questão é que a alimentação você consegue escolher, mas a água você não consegue escolher. Não tem como. Eu tomo a água que me é servida, possível. Né? Né? E eu tenho certeza, a água que a gente usa é uma água de reuso. Né? Eu vou falar isso, as pessoas ficam com nojo, mas assim, Belo Horizonte tem 496 anos. Então a nossa água tem 496 anos. Ela só girando, né? Ela só girando. É uma água de reuso. E não existe tecnologia que tira hormônio de água. Porque a partícula é tão pequena que não existe peneira para isso, né? Essa água aqui é uma água, ela sofre o quê? Essa aqui é mineral. Tá, mas ela vem do lençol que está contaminado. Né? Mas a água, ela sofre saneamento básico. E tudo que é básico não é evoluído. Exatamente. Ela não é evoluída. O que é básico é básico. O que é o básico? Gente, o básico é para não dar diarreia nas pessoas. Então eles tiram coliforme fecal e matéria em suspensão, para a água ficar transparente, clarinha. Só que essa água aqui, ó, ela tá cheia de metal pesado, essa água tá cheia de fitoestrógeno. E aí imagina, agrotóxico, tem tudo. Todos os defensores agrícolas são batidos, vai tudo para o subsolo, vai tudo para o solo, vai tudo para a água. E essa água é de reuso. Então você está tomando água de reuso aqui em Minas Gerais há 400 anos. É complicado. É bastante. E um outro detalhe, Sérgio, outro dia, eu estava até conversando com minha esposa ali. Nós fazemos caminhada, né? Você ainda conversa com ela? Assim? Conversa. Você lembra do nome tudo? Depois, mais tarde eu lembro o nome. De querida, né? É igual eu que agora esqueci o nome dela. A gente esquece, não tem jeito não. 20 anos juntos a gente esquece querida, rapidamente. Então, É Mo, né? Mo. Mas assim, a gente estava fazendo uma caminhada outro dia e nós passamos próximo a uma obra de... A gente fala macumba, né? De umbanda, não sei bem essas... Aí tinha lá aquele prato lá, tinha maçã, uva e etc. lá. E aí, nós passamos um dia, tava lá, maçã, a uva e etc. Naquele pratinho lá na encruzilhada. Passamos o segundo dia, maçã, uva, tava lá na encruzilhada. Você achou que era uma nova? Eu falei assim, eles estão repondo ali, né? Não sei. E aí, 4 dias, 5 dias, eu falei, poxa, Aline, tem 5 dias que eu vejo que nem formiga comeu a maçã nem a uva, porque era o mesmo do despacho. Então, por que os alimentos hoje não estragam mais? Não apodrecem.
Uma vez eu fiz uma brincadeira lá em casa, eu morava sozinho na época, então eu fiz igual o Wilson daquele filme lá, né? Sim. Como é que chama o filme? Da ilha. Lá Que ficava abandonado na ilha, é o náufrago, isso. Né? Aí eu peguei uma carambola, aí eu coloquei dois palitinhos na frente, 2 atrás e tal, fiz uma cabecinha pra ela, as perninhas, e botei o nome dela de Efigênia. Então ela ficava lá em casa e tal. E aí eu conversava com a Efigênia, ficava lá, mas na minha intenção era ver o tanto tempo que ela aguentava sem apodrecer. Porque você até perfurou ela, né? Ela ficou 3 meses, eu cansei e joguei fora. 3 meses, um alimento orgânico que era para apodrecer em menos de uma semana. Não, tá durando mais do que leite UHT, né? O leite UHT. Caixa. Então, as pessoas têm que tomar consciência disso, né? E do mesmo jeito que a medicina evoluiu, o alimento também. O alimento, eu acho que ele evoluiu, né? Mas ele evoluiu para a indústria. Isso. Mas para o nosso consumo, ele evoluiu. E isso gerou uma quantidade enorme de doenças, principalmente intestinais, né? Que é o que hoje a gente tem queixas no consultório que eu não tinha há 10 anos atrás, né? E Sérgio, o que seria a aflotoxina? A aflotoxina do amendoim. Isso. Obrigado por ter me lembrado. Né? A aflotoxina é uma substância produzida por aspergillus, que é um fungo que tem dentro do amendoim, principalmente quando ele está armazenado. Existe um regulamento da vigilância sanitária para a quantidade de aflotoxina que é tolerável nos alimentos, mas isso é difícil da gente saber e ter a dosagem é feito por né? amostragem, né? Então, e ela é extremamente cancerígena para o intestino e ela é lesiva para a parede do intestino. Então, por isso que pasta de amendoim, o amendoim é legal? Bom, não, é gostoso. Se você comprar o amendoim, torrar em casa, descascar em casa e fazer a sua própria pasta de amendoim, é saudável. Agora, aquilo que você compra, a gente não sabe o tempo que ele ficou armazenado no saquinho, quantos anos, qual a quantidade de aflotoxina que produziu. Perfeito. Então, eu prefiro evitar. Mas, Sérgio, a gente está numa época fria em Belo Horizonte, fria. Canjica não vai fazer mal, né? Então, aí tem um detalhe interessante. A canjica tem altíssimo índice glicêmico, então, se eu entrar nessa seara, a canjica faz muito mal. Né, por causa do doce, né, do índice glicêmico. Uma pessoa ainda põe um leite condensado, assim, para ficar bom. Leite condenado, né? Mas a lectina, quando ela é submetida a um tempo de cozimento grande, e principalmente sob pressão, ela é destruída. Então, do ponto de vista assim, de inflamatório, por conta da lectina, a canjica não vai fazer mal. Mas, do ponto de vista glicêmico e insulinêmico, né? Da questão da insulina, do pico de insulina, que o mais inflamatório é o pico de insulina. Esse é que é problemático, que aumenta a pressão arterial, dá zumbido no ouvido, né? Dá fígado gordo. Tem uma série de doenças que acompanham a hiperinsulinemia. Eu acho que eu até coloquei um post outro dia no Instagram sobre hiperinsulinemia, né? Que hoje é um dos grandes, atinge 80% da população com sobrepeso. Né? Então, realmente, às vezes, consumir tem que ter uma sabedoria, né? Porque, além de afetar o nosso sistema, né, do corpo, também vai afetar hormônios e etc, né? E a questão do sobrepeso vem aí a obesidade da medicina. E hoje em dia nós vemos pessoas assim, crianças com sobrepeso, assim, criança pequenininha, 50 quilos, 60 quilos, e os pais parece que não estão vendo, né? Aumentou, assim, assustadoramente a obesidade infantil. E o que vai refletir numa obesidade adulta, né, nas próximas gerações. E isso aí tem uma série de repercussões, né, de doenças crônicas não transmissíveis em crianças que começam a desenvolver, principalmente o TDAH, a hiperatividade, pela alta taxa de glicose que tem nos alimentos e o índice glicêmico. Sérgio, falando sobre esses alimentos industrializados, hoje em dia nas embalagens nós vemos que tem um T de transgênico, T né? de transgênico, Podemos consumir esses produtos ou devemos evitar também? É complicado isso. O transgênico ele foi uma grande evolução para a agricultura e para a alimentação da humanidade. Se não fosse os transgênicos, a gente provavelmente não teria a capacidade de produção de grãos que a gente tem hoje, né? Mas, por outro lado, são alimentos que têm uma dissonância quântica com o nosso organismo, porque são alimentos que geneticamente modificados,
né, que o nosso corpo não reconhece como um alimento ancestral nosso. Então, um milho transgênico, ele tem uma carga de ressonância, né, quântica, que é incompatível com o nosso corpo. Então, ele tem um poder de roubar energia das nossas células. Os alimentos transgênicos, nós estamos falando aqui de medicina quântica. Quando a gente fala de medicina quântica, 90% da medicina cartesiana vai espernear, né? Sim. Porque eles não consideram eles consideram física quântica, né? É verdade. Consideram tudo que é quântico, mas a medicina quântica não pode existir, né? Então, mas a gente vê isso na prática. A queixa de estou sem energia, essa queixa não existia há 10 anos atrás. De 10 realmente, anos pra cá. Nós vemos pessoas de mais idade, aí, às vezes 80, 90 anos, que continuam capinando lote. Sim, nossa. E hoje em dia, pessoas com 40 anos estão moídas. E quanto mais afastado da tecnologia, mais saúde eles têm. Você vai para a roça aí afora, né? Onde a gente tem os grandes longevos hoje? Não é nos grandes centros. No interior. É no interior. Longe de radiação. Exatamente. Longe de tudo aquilo que traz contaminação para o organismo. Agora, nós vimos recentemente também alguns corantes que foram proibidos no Brasil também, já tinham sido proibidos nos Estados Unidos, que são os corantes vermelhos, amarelos, né? Que estão aí em derivados chips. Do petróleo. Né, estão em chips, em alguns alimentos. Como que isso funciona, Sérgio? Esclarece pra gente. São disruptores hormonais, né? Agora saíram algumas pesquisas que foram escondidas lá nos Estados Unidos, que aumentou 1.135% a quantidade de autismo. 1.135%. É um pouquinho, né? Com esses alimentos, entendeu? Então, esses corantes, os edulcorantes, que a gente chama são os adoçantes. Imagina você pega um alimento industrializado aí, sucrilhos aí, né? Sucrilhos, não, cereais matinais, né? Sim. Aqueles cereais coloridos. Imagina, ali tem a tartazina, né? Que é derivado do petróleo, e aí tem os edulcorantes, e além de tudo tem o alto índice glicêmico, os transgênicos, tudo junto no alimento só. Traz tudo que não pode, e logo de manhã. E logo de manhã cedo. Que a pessoa geralmente consome, né? E aí a mídia criou uma propaganda que faz bem. Que aquilo ali é saudável. Nunca será saudável, né? O que é saudável, gente, é você olhar para trás e falar assim, eu falo com as pessoas... Tá dando errado sua vida, assim? Você tá com doença? Você tá com problema? Seu corpo tá com problema? Você tá cansado? Você tá sem sono? Você tá deprimido? Você tá obeso? Então, o que você está consumindo não é compatível com o seu corpo. Não adianta você me trazer um recordatório alimentar, me falar o que você come, a nutricionista mais famosa do Brasil vai te passar uma dieta, e se você não está perfeito, então, o que você está consumindo está incompatível com o seu corpo. Em tese, todo alimento é bom, mas na prática... porque existem organismos que são mais direcionados a uma dieta mais carnívora, né? Que aceita bem, até pela genética anterior dela ali. E também tem aquelas pessoas que às vezes o carboidrato para ela não vai fazer tanto mal, né? Mas depende de cada organismo, não é isso? Eu não como fruta há 20 anos. Você é muito radical. Não. Eu não sou radical. A grande questão é que eu tenho alta resistência à insulina e, para mim, a fruta faz muito mal. Agora, aquelas regrinhas das frutas que eu já falei várias vezes aqui, tem pessoas que podem comer uma fruta por dia. Agora, mais do que isso, ela vai estar comendo em excesso, a mesma coisa do hormônio lá, né? Em excesso, tudo faz mal. Sim. Né? Então, o problema é que o bom senso, como Descartes falava, né? Que o bom senso é a única coisa bem distribuída na humanidade, né? Que ninguém acha que tem pouco e todo mundo acha que tem o suficiente, né? É verdade, é isso mesmo. Mas o bom senso aí, tem pessoas que comem 5 frutas por dia e acham que isso aí... Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, tá tudo bem. Olha, se ela tá com saúde, ela não está obesa, não tá com queda de cabelo, não tá com nenhum problema, então o organismo dela tolera essas 5 frutas por dia. Eu acho muito pouco provável, porque isso está fora da natureza da humanidade. Não foi assim que a nossa evolução genética chegou até o momento. Mas pode acontecer de ter algum alienígena entre nós e que tolerar essa quantidade de frutas aí, né? Mas é complicado realmente, pelo que nós já até falamos aqui no podcast, frutas que não estragam mais, já é um indicativo assim, absurdo que tem muita coisa industrializada ali.
Pois é, essa pegada foi ótima. Eu falo assim, isso que a gente consome aí, a gente não, né? A população consome. Isso não é fruta. Isso é um alimento industrializado, embalado em forma de fruta. Porque se você for lá no supermercado, principalmente da Elite lá, né? Aquelas ameixas todas iguaizinhas. Aquele tomate maravilhoso, perfeito, morango. brilhando. Aquilo ali é para decorar a sua casa. Não é para você comer. Parece até que eles colocam lustramóveis assim na maçã, né? Ela tá Parece- brilhando, bonita. Exatamente. É aquelas ameixas, Nossa. né? A pessoa Então, come com os olhos. Ali não tem nada saudável, gente, né? E aí, a incidência de câncer aumentando, a incidência de doença autoimune aumentando, a incidência de autismo, a incidência de TH aumentando, e as pessoas insistindo que aquela alimentação é saudável. Não é É saudável. porque foi construída uma ideia, né, Sérgio, que é fruta, é saudável. É. E realmente a quantidade de agrotóxicos e matérias-primas, vamos dizer assim, que deixam aquele produto mais durável, né, aqueles insumos, na verdade, acaba que vai afetar na hora que nós consumirmos. É. E como que a gente, então, pode ter uma liberdade para comer? Eu vou responder isso daqui a pouco, eu vou lembrar você. Outro dia eu atendi um paciente, eu falo que médico é igual padre do interior, né? A gente concentra na gente várias informações, porque no mesmo dia eu atendo o padre, Sim. eu atendo um policial militar, eu atendo um policial da Polícia Federal, eu atendo um juiz, eu atendo uma empregada doméstica, atendo um produtor, um produtor de fruta. Aí outro dia eu atendi um produtor de goiaba. Aí ele chegou para mim e falou assim, Sérgio, tô desistindo de plantar goiaba. Aí eu falei assim, para mim você não traz nenhuma. Ele falou assim, você não come fruta? Eu falei assim, graças a Deus. E é o meio de vida dele, né? É o meio de vida dele. Ele tem 5.000 pés de goiaba. Uhum. Então ele falou assim, cara, para você produzir uma goiaba com qualidade comercial, que os supermercados aceitam e tal, que é aquela goiaba que é do tamanho do melão, né? E não tem nenhum buraquinho, não tem nada. Não chega um bichinho nela? Né? Se fizer uma gincana em Belo Horizonte, fala assim, trazer uma goiaba com bicho, não acha. Né? Para você produzir aquela goiaba, são 24 defensores agrícolas, assim, É uma loucura, etc, é uma que loucura. bate desde que ela é flor, né? Ele falou assim, não dá lucro, porque é uma quantidade enorme que você tem que bater, e quando você deixa de usar um ou dois deles, aí vem um fungo, aí vem a mosca que posa e coloca lá o ovinho, e aí vai ter bicho e tal, e ela perde valor comercial, você tem perda na produção. Então, determinadas frutas, elas têm um custo enorme para ser produzido justamente por isso. Por isso, aquelas 3 regras. Fruta orgânica, fruta da época e uma só por dia. Não é fácil, às vezes, manter uma dieta saudável. Mas nós observamos também que alguns nutricionistas falam, alguns não, uma boa parte deles, falam assim que a pessoa pode até consumir refrigerante 0 calorias. Isso será que vai fazer bem? Primeiro, que o refrigerante já não é uma bebida natural, né? Uhum. E ainda 0 calorias. Saiu um estudo científico agora, né, recente, mostrando que refrigerante 0 e diet piora a diabetes, aumenta a incidência de obesidade, piora a inflamação. Então, assim, se for consumir refrigerante, consumo normal. Menos mal que consumo o normal. dietético, vamos dizer assim. Não, menos, dentro de uma terapia do menor dano, é preferível o consumo de um refrigerante normal, que é horrível para a saúde, mas não se compara ao malefício de um refrigerante diet. E é lamentável a ignorância das pessoas. É porque eles pensam muito na caloria, né, Sérgio? É 0 caloria. Isso foi uma falácia que contaram pra gente, a mesma coisa dos hormônios. Contaram uma falácia para você. Lá atrás, as falácias da nutrição. Coisas integrais fazem bem à saúde. Péssimo. Integral é integralmente ruim. Integral tem lectina, integral tem WGA, então tem transglutamina, então aglutinina, que são extremamente inflamatórios para o intestino. Tanto é que aí tá 10, em cada 10 pacientes que eu atendo, 7 têm intestino permeável. 70% dos meus pacientes têm intestino permeável. Por quê? Coisas integrais. Refrigerante dietético, coisas dietéticas, completamente falácia. Não é muito pior para a saúde. O ideal é tomar água, ou se for não dou conta de tomar água com limão. Sim. Né? É o que dá. E a água ainda é problemática. E o limão orgânico. E o limão orgânico. Entendeu? Então fica mais difícil ainda.
Mas a gente tem que entender, né, que nós falamos aqui sobre assuntos, caso você queira continuar consumindo o seu refrigerante dietético zero, porque você está com, eu quero emagrecer. Tudo bem, você pode emagrecer e desenvolver uma diabetes, né? Porque geralmente a pessoa que está tomando o refrigerante zero, geralmente é porque ela já está com sobrepeso, com a glicemia lá em cima. Exatamente. Então, Sérgio, a pessoa... Como que a gente pode ter uma dieta minimamente saudável? Bom, é aquela a mãozinha, né? Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. É só isso que a gente pode comer. Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. É simples a dieta. E o queijo é só A2. Aí pesquisem aí o que é queijo A2. Tem vídeo meu aqui, tem aula no canal do YouTube só sobre queijo A2, né? Mas essa é a alimentação. E essas saladas, vamos dizer assim, que você comentou aí, os legumes e tal, como que a gente... É só o orgânico ali? Aí, dentro da terapia do menor dano, né? É o que tem para hoje. Então, assim, é claro que existe um mundo perfeito e um mundo possível. Uhum. Claro que se você conseguir plantar o seu próprio alimento, é o melhor dos mundos. Fantástico, né? Mas se você não conseguir, é muito melhor. Você comer uma salada, mesmo que ela não seja orgânica, que ela seja cheia de agrotóxicos, a comer um alimento industrializado. Sim, né? sim. Então, numa escala de danos, o ideal é orgânico, mas se não for orgânico, tudo bem. Agora me lembrei aqui de uma situação que às vezes minha esposa ela gosta de comprar aquele alface que ele é plantado na água, né? Hidropônico. Já que nosso lençol freático está contaminado de diversas coisas, será que esse alface que está plantado na água, vamos dizer assim, faz mais bem do que aquele plantado na terra ou não? Olha, faz mais bem porque não recebe a quantidade de defensivos agrícolas contra as pragas, porque ali você tem um ambiente controlado. Sim. Entendeu? Então, existe, inclusive, plantação hidropônica orgânica. Existe. Eu tenho um amigo meu que tem plantação hidropônica, eu vou lá e ele põe o nutriente na água e é um ambiente muito controlado, porque se der uma praga, acaba com toda a produção daquele mês, né? Ou daqueles 3 meses ali. Mas o hidropônico não é um negócio ruim. A água, a planta, ela filtra um pouco, né? Ela não absorve os metais pesados. Sim. Isso aí vai ficar vai passar por ela. Vai passar por ela não vai absorver. Né? E sobre a questão, Sérgio, da desbiose intestinal, que é muito falado hoje em dia, né? Como que a gente pode prevenir de uma forma rápida ou não? Ela é um processo de tirar as toxinas do organismo. Desbiose, distúrbio da flora intestinal, né? Desbiose, distúrbio da biologia. Então, a desbiose intestinal, hoje eu vou te falar, é praticamente uma regra, né? Aqui dali, o nosso intestino assim, é como se fosse um aquário e você coloca os peixinhos lá dentro. Se você colocar a comida correta, esse peixinho vai sobreviver e o aquário fica todo limpinho. Agora, se você errar um dia a alimentação do peixinho, o peixe morre e o aquário apodrece em 24 horas. A mesma coisa acontece conosco. Então você está lá cuidando da sua flora intestinal com todo carinho e aí você come um alimento estragado. Vai num restaurante japonês lá e come um peixe lá estragado. Acabou, você estragou tudo, começa do zero. Limpa o aquário todo e começa do zero. Joga água fora, começa do zero. Então, uma analogia, né, é mais ou menos assim. Então, eu falo que a pessoa tem que ser honesta, pelo menos com a flora intestinal dela. Ela pode até não ser honesta na vida. No caráter. No caráter, com o seu parceiro ou com a vida social, mas com a flora intestinal ela tem que ser honesta. As nossas bactérias, elas não entendem uma máxima que é assim, dia do lixo. Elas não entendem que hoje é meu aniversário. Ela não sabe que é domingo, que é sábado. Ela não sabe que é sábado, domingo, feriado, dia santo, estou de férias. Exato. Então você tem que ser honesto com ela. Se você criou uma flora intestinal que é compatível com aquela alimentação ali com baixo índice glicêmico, etc. Se você tomar uma cervejada, vai numa festa de casamento, aí come 3, 4 fatias de bolo, você vai fermentar e vai matar aquela flora intestinal, né? Eu falo, nosso intestino é igual amor, assim, ele aguenta umas pancadas. Mas se você bater todo dia... Traição todo dia, ele não aguenta. Ele não aguenta. Aí ele abre o bico. Quando ele abre o bico é o quê? Hiperpermeabilidade intestinal, que é o leaky gut, que depois vai evoluir para intestino irritável ou vai dar sintomas extraintestinais. Então, eu recebo todos os dias no meu consultório paciente tratando de rinite com otorrino,
tratando o sintoma, e essa rinite, ela vem do intestino. Eu vejo dentro de casa, né? Eu tenho parente que, às vezes, dorme na minha casa e amanhece com o nariz escorrendo. Aí eu falei, você tomou cerveja ontem, né? Por isso que você está desse jeito. Aí para de tomar cerveja. Me escuta durante uns 15 dias. Aí fica melhora. bom. Melhorei daquela rinite. Você acredita? Acredita. Milagre. Aí, da hora que eu olho, tá lá tomando cerveja. No dia seguinte, amanhece com o nariz escorrendo. Então, sintomas extraintestinais são muitas vezes oriundos do intestino. Enxaqueca, rinite, fadiga, secreção pulmonar, edema subpalpebral, né? Isso tudo aí é oriundo do intestino. E ontem eu recebi aqui no estúdio um empresário, um grande empresário, e ele estava com um grande problema. Ele falou que estava tendo rinite constante, que até uma médica falou para ele assim, não, que essa época tem muito pólen, muitas flores e tal, e você vai ser atacado por isso. Só que ele foi parar no hospital outro dia, que a pressão dele baixou e etc, ele está acima do peso. Provavelmente a desbiose intestinal dele está tão repetitiva que já está dando alguns sinais de falência em algumas coisas, não pode ser? E aí o intestino, a gente tem a intolerância à histamina, né? Então, nesse caso aí, provavelmente foi intolerância à histamina. Então, são várias coisas que acontecem no intestino, gente. E ele usa realmente muito antialérgico para suavizar, né, essas rinites dele. Aí os antialérgicos causam hipomotilidade intestinal, a hipomotilidade intestinal piora a desbiose, aí vira um ciclo vicioso, né? O cara piorando. O cara toma antialérgico porque a rinite piorou. A rinite piorou porque o intestino piorou. Aí o antialérgico piora o intestino. Demais. Aí piora o intestino, piora a rinite, ele toma mais antialérgico. A dosagem vai aumentando. E esse mesmo ciclo vicioso acontece com anti-inflamatórios, etc. Entendeu? Os corticoides também, né? Mas dentro da nossa linha aí, do nosso podcast, nós vamos desviando. Claro, né? senão a gente vai para outro lado. Dentro das evoluções da medicina, a última que eu queria falar é sobre as canetinhas. Poxa, e tá na moda, né? Não é só uma moda, né? Isso aí mudou a história da obesidade, né? A obesidade, ela teve três períodos de medicamentos, né? Então, nós começamos a obesidade na década de 70, 80, com os inibidores do apetite, né? Que foi anfepramona, femproporex. Que já foi um divisor de águas, né? Que já foi. É porque não tinha obesidade antes, né? Então, quando começou a surgiram os simpático-miméticos. Aqueles que imitam a noradrenalina e que tiram a fome. Extremamente eficaz. Medicamento que foi usado, é usado até hoje nos Estados Unidos. Agora nós estamos em falta deles no Brasil, mas tinha no Brasil até 3, 4 meses atrás. Mas são medicamentos que até hoje têm a sua eficácia. Depois eles evoluíram para uma segunda geração, que foi a sibutramina, alguns antidepressivos, que o resultado é muito, muito fraco, piores do que o da primeira geração. É porque leva a outros fatores também mentais para a pessoa, muitas vezes. E agora estão evoluindo para os medicamentos de terceira geração, que são esses agonistas de GLP-1 e de GIP, que são substâncias que a gente tem dentro do nosso intestino, e essa evolução do tratamento da obesidade, na minha opinião, foi um dos maiores adventos novos, modernos. Abriu o mar vermelho do mundo, né? Mundo, porque a obesidade é uma das piores doenças crônicas não evolutivas que a gente tem, porque dela derivam várias doenças. Sim. Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença autoimune, aumenta 30% o risco de câncer. Diabetes, né? É muito comum a pessoa chegar no meu consultório, sou sobrevivente de câncer de próstata, sou sobrevivente de câncer de mama. Aí eu olho, a pessoa tá assim, 10, 20, 30% acima do peso. Eu falo assim, mas o seu médico que está te tratando não pediu para você emagrecer? Não. Mas a obesidade é o principal fator de metástase. Às vezes a pessoa vence o câncer e morre com a obesidade. A obesidade é que levou o câncer. Também. Aí ela, entre aspas, curou o câncer. Só que ela continua com um ambiente biológico favorável ao câncer. A raiz, né? E aí vieram essas canetinhas, né? Que a gente chama de canetinhas, mas na verdade são essas substâncias. Essas substâncias, ela realmente assim... Até o Ozempic, até a semaglutida, eu não prescrevo. Eu não prescrevia e não prescrevo. Porque eu sabia que era um produto que estava ainda em evolução e que causava mais efeito colateral do que benefício.
né? Os principais é a paralisia gástrica, né? É complicado, é grave, é bem grave. Tem paciente que para no hospital por causa bem disso. grave. E aí a desbiose intestinal, o reganho de peso, ou seja, foi uma evolução, né? Uhum. E aí, agora nós estamos na tizepatida, né? Que é a droga mais evoluída atualmente, que realmente é impressionante os resultados do Mounjaro no tratamento de obesidade. Todavia, as doses que vieram para o Brasil, que existem nas farmácias, são subdoses, e isso aí é ruim porque queima o produto, né? O paciente começa a usar e não vê resultado, porque a dose é pequena. Perde-se um pouco do produto ainda dentro da caneta, isso diminui ainda mais as doses e aumenta mais ainda o custo. Então, infelizmente, o que sobrou para o Brasil, que foram as canetinhas que estavam vencendo nos Estados Unidos, que vieram para o Brasil, não atendem à nossa demanda. Eu atendo, hoje eu tenho em torno de 50 pacientes atualmente, né, usando a tizepatida. E o que a gente percebe aí com esses 1 ano praticamente de experiência é que o paciente vai precisar de um aumento de dose gradual. Então o que a gente percebe é que no primeiro mês há uma perda de peso. Chega num platô, Sérgio, é isso? Chega no platô. No primeiro mês tem uma perda de peso muito importante. O paciente às vezes perde de 6 a 8 quilos. Fantástico, é impressionante. É fantástico. O segundo mês a perda de peso já é bem menor. E aí, ali, nesse segundo mês, inclusive a indústria preconiza o aumento de dose gradual, né? Eu não uso essas doses que tem na farmácia porque o preço fica muito alto. Então, o paciente não tem como ele usar 2 canetinhas. 5 miligramas é uma dose muito pequena. Então, a gente usa doses assim, 6, 9, 12, 15 miligramas. Né? E aí, esse aumento gradual do peso vai trazer o resultado. O que a gente percebe é que a médio e longo prazo, o uso do Mounjaro e dessa substância, assim, financeiramente, é mais barato para o paciente, pela economia que ele tem de outros medicamentos que ele deixa de usar. Sim, sim. Né? Da melhoria do estado geral, da melhoria da qualidade de vida e das doenças que ele deixa de desenvolver naquele período. Uhum. Né? Então, eu acho para mim uma das maiores evoluções da medicina nessa última década foram os medicamentos para obesidade, que pela primeira vez a gente vê uma luzinha no fim do túnel, pela primeira vez o índice de obesidade dos Estados Unidos diminuiu. Então o índice de obesidade nos Estados Unidos vem aumentando ano após ano, da década de 70 até o presente momento, e esse último ano diminuiu 2%. Isso impactou, inclusive, na indústria de alimentos dos Estados Unidos, onde o norte-americano está consumindo menos alimento pela quantidade de pessoas que estão usando o Mounjaro. E ele realmente dá um conforto muito grande. Não, e é isso que eu ia perguntar, Sérgio. A pessoa que utiliza o Mounjaro, por exemplo, eu ouvi dizer, né? Eu nunca utilizei. Então, ela às vezes faz a aplicação na segunda-feira, ela vai ter uma fome, uma vontade de comer lá para quarta, quinta-feira? Ele tem uma meia-vida de 112 horas. Então, quinta-feira é um dos melhores dias para tomar, porque aí você tem um pico de ação no final de semana. Aí a pessoa... Você não consegue comer. Ela não quer comer o lixo, né? Mas o mais interessante é o seguinte: eu já tomei tudo que existe para obesidade. Todos os medicamentos que existem, exceto o Rimonabanto, porque ele causava depressão. Então, não vou me submeter a isso. E foi proibido também por causa disso. Mas eu já tomei tudo. Todos os medicamentos são desagradáveis. Qualquer droga é desagradável. Vai ter um efeito colateral. Tem um efeito colateral, entendeu? Tira a fome, mas não tira a vontade de comer. Você continua com vontade de comer, só que você não tem fome e tal. Aí você tem que tirar o alimento da frente dos olhos. O Mounjaro é bem interessante. Ele muda a cabeça da gente. Você passa a ter uma cabeça de magro. É uma coisa muito louca, porque você olha para o alimento, não é que você não tem fome. Você realmente não tem vontade de comer. Eu acho que é igual... minha cabeça é de gordo, né? Então, eu era muito obeso, né? Na juventude aí, e tem 30 anos que eu mantenho meu peso, 30 quilos mais magro, né? Mas você olha para um alimento e você não tem aquela gana de comer. Ele transforma a sua cabeça. E essa questão aí do tempo de ação dele é bem interessante. Eu tenho usado, não regularmente, mas eu tenho usado assim, uso uma dose,
Aí eu percebo assim, uma semana você não tem fome nenhuma. E o efeito dele perdura por mais uma semana. Depois de uma semana que você começa depois de 15 Vai dias, voltando. é que você começa a ter aquela fome que você tinha anteriormente. Mas ele muda uma coisa que é o set point. É o ponto de equilíbrio do nosso corpo, o ponto de fome do nosso corpo, sabe? Então ele muda isso. É bem interessante a ação dele a médio e longo prazo. E aí a gente está percebendo isso nos pacientes. É claro que o ser humano é muito plural, o ser humano é muito distinto um do outro. Então, tem aquele que não senti nada disso, eu continuo com a mesma claro, fome. é do organismo também. Depende muito do momento que a pessoa está na vida, da ansiedade que ela está na vida, né? Mas assim, aquela semana, a primeira semana depois que você toma, Dá um impacto. você não tem fome nenhuma. Depois, depende muito do seu estado social, daquele momento ali da sua vida. Agora, um detalhe, Sérgio, que eu estou observando aí. A pessoa fica aí 5 dias sem vontade de comer. E os nutrientes, micronutrientes, é necessário que ela vá repor, porque ela está deixando de consumir. É muito importante o que você falou. Imagina assim, uma semana, 15 dias, um mês, não vai fazer diferença na nutrição da pessoa. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas a longo prazo, vamos pensar aí num usuário por 2 anos. Ele vai funcionar mais ou menos como bariátrico. Então ele vai ter que ter uma monitorização bem de perto dos níveis de vitaminas e da massa magra. Ano que vem vai ser lançado uma medicação que vai juntar o bimaglumab com a tizepatida, ou seja, vai aumentar a massa magra e diminuir a massa gorda. Vai ser uma medicação espetacular que vai ser lançado. Em breve, nós teremos uma evolução da tizepatida, que é o Mounjaro, que é a retraglutida. Né? Já existe em contrabando, eu não recomendo ninguém a usar, mesmo porque é crime, né? Mas já tem os aventureiros aí usando. Os corajosos de plantão. É impressionante. O ser humano não tem limite. A imbecilidade do ser humano não tem limite. Não, já vi gente trazendo essas canetinhas aí de avião, né? Ficar 20 sem horas. Gelo. É loucura. Assim, o contrabando das canetinhas. Infelizmente, a imbecilidade não tem limite. Mas eles vão que vão. E vão pagar por isso, né? Vão pagar por isso. Eu já tenho lá no consultório gente que gastou 20, 30 mil reais comprando canetinha falsificada e canetinha de contrabando. Armazenada da forma correta? Sem resultado nenhum. Porque... Aí o cara vira e fala assim, esse negócio não funciona não. Qual que você usou? Aquela que o meu tio trouxe. Exatamente. Não, eu tenho um fornecedor impressionante. Mas... né? Cada um tá julgando uma química dentro do organismo sem procedência. Não, existe relato, eu não vi ainda, mas tem relato que tem falsificação dessas canetas. Deve ter. Com substâncias que a gente não sabe o que é, e tem falsificação que podem colocar até substâncias que podem levar à morte. Claro, quando é falsificado, o pessoal não tem controle nenhum. Imagina, se colocar uma insulina ali, a pessoa morre. Morre de hipoglicemia, não dá tempo de chamar ninguém. E as pessoas se aventuram nisso. Eu acho impressionante como é que tem coragem, né? Tem gente que não tem pudor. Às vezes por causa de 500 reais. Então, o uso dessas substâncias, uma andorinha só não faz verão. Não existe remédio para emagrecer e continua sem existir. Essas substâncias são atores um auxílio, principais. Né? Um auxílio. Antes, os medicamentos eram atores coadjuvantes. Sabe aquele ator especialmente convidado, aquele ator coadjuvante? Se ele não for no filme, o filme continua do mesmo jeito. Então, antigamente, o tratamento de emagrecimento, o uso de algumas medicações era ator coadjuvante. Hoje não, hoje virou ator principal. Só que, sem os atores coadjuvantes, o filme fica muito feio. E ele continua um ator. Continua um ator. Não é vida real. Não é vida real. Então, assim, é entender que realmente emagrecer tem que começar na mente. Utilizando esses atores. A máxima não mudou. Dieta e atividade física. Isso não muda. Eu não fico batendo nessa tecla porque é muito cansativo, né? Eu fico batendo porque as pessoas querem entender melhor o que está acontecendo. Porque isso aí todo mundo já sabe. E é interessante, Sérgio. Eu, por exemplo, comecei de 2, 3 semanas para cá a fazer caminhada e comprei uma bicicleta de spinning. E já sinto uma melhora. O resultado é muito rápido. Assim, então as pessoas às vezes querem só o medicamento, mas a parte física, ela não faz nada. E só a atividade física também não funciona. Sim, tem que ter os auxiliares. A dieta tem que estar junto.
né? E aí, muitas vezes, a dieta e a atividade física pode até funcionar dependendo do metabolismo de cada pessoa. Se a pessoa tem ali uma alta resistência à insulina, ela vai conseguir melhorar, mas ela não vai conseguir o resultado final. Então, é importante a gente reconhecer que a indústria farmacêutica, em alguns momentos, aliás, em muitos momentos, ajuda muito. Ela ajuda demais. E um outro detalhe aqui pra gente já está chegando no final do nosso podcast, que acredito que você já está se inscrevendo, curtindo e etc, né? Porque trouxemos importantes informações, então nos ajude também. A pessoa, por exemplo, ela tem pré-diabetes, vamos dizer assim, né? Ela está com um índice ali de açúcar no organismo mais alto um pouquinho, mas ainda não está na diabetes. A canetinha vai auxiliá-la quanto? Ela cura. Eu tenho cura de diabetes, não é de pré, não, de diabetes. Eu tenho paciente, vamos falar números, hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, ela tem que ir até... O ideal é ficar de 5,5 para baixo, mas até 5,7 a gente tolera. De 5,7 a 6,4 é pré-diabetes. De 6,4 para cima, diabetes. Imagina um paciente com hemoglobina glicada de 10,7. Nossa. Ou seja, 6,4 já é diabetes. Ele está com 10,7. O sangue está docinho. Ele é diabetes descompensado. 6 meses de Mounjaro, a hemoglobina glicada dele foi para 5,5. Fantástico. Ele saiu do diabético descompensado para o não diabético. Ele passou direto pelo pré-diabetes. Eu nunca vi isso na minha vida. Em 6 meses é muito rápido. 6 meses é muito rápido. Perdeu 35 quilos, né? Mas o mais impressionante, esses pacientes, eu não sei o que acontece, eu acho que é uma autossabotagem. Eles abandonam o tratamento. Porque eles talvez fiquem muito autoconfiantes, né? Eu consegui. Eu consegui, eu cheguei. Consegui. Então, é um negócio impressionante. E aí fala assim, eu consegui, eu mereço o prêmio, vou comer tudo de novo. É a mesma coisa que você fazer um curso superior, aí tá faltando assim, 2 meses pra você formar, só entregar o TCC. Aí você fala assim, não, eu passei. Já sou profissional da área. E não pego o diploma. Então, assim, obesidade é uma doença crônica evolutiva, não tem cura. Então, obesidade, você tem uma primeira fase, que é a fase de perda de peso. O paciente perde 15% do peso corporal nos primeiros 4 meses. Depois ele vai perder de 1 a 2% do peso corporal por mês, até ele conseguir o objetivo dele. Isso aí vai durar, né, alguns meses, depende do tanto que a pessoa precisa perder. Depois a fase de manutenção vai durar tantos meses quanto forem os quilos que a pessoa perdeu. E aí eu tenho que manter essa pessoa magra durante 2 anos para apagar a memória que essa pessoa tinha obesidade. E aí sim eu consigo evitar o efeito sanfona. E aí você falou uma coisa importante, a pessoa partiu de 10, caiu para 5. Se ela parar de tomar, ela vai voltar lá para os 10? Vai para o set point, 3 quilos acima do maior peso que você teve, da média do peso que você teve nos últimos 2 anos. Então, por exemplo, se você pesa 100 quilos, aí você emagreceu e foi para 80, perdeu 20 quilos. Aí você para o tratamento. No prazo que você gastou para perder, você vai ganhar novamente, só que você não vai parar no 100, você vai parar no 103. Agora, mas falando da canetinha, a pessoa estava com um pico de 10, ela está tomando, foi caindo, chegou em 5, emagreceu. Não, mas aí, se ela parar de tomar o Mounjaro, por exemplo, o organismo dela vai voltar para diabetes? Vai voltar. Então ele fica meio que dependente desse medicamento. Igual o camarada que é hipertenso fica dependente de medicamento, o camarada que tem problema de tireoide fica dependendo, né? Então... É porque o organismo dele já é aquilo, né? Na verdade tem um acompanhamento para a não surpresa de 100% das pessoas, né? Quase nada em medicina tem cura. Por isso que fala tratamento, né? Não, só tem cura doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias e fungos sensíveis aos medicamentos que existem no momento. Ou seja, você está matando o micro-organismo. Agora, doenças crônicas têm acompanhamento. Obesidade é uma doença crônica. Então ela tem acompanhamento. Não tem indução, não. Você vai tratar a sua obesidade, depois tem um acompanhamento. A pergunta que eu mais tenho no meu consultório, mas eu vou ter que tomar isso aqui pro resto da vida? Não tem resposta para essa pergunta, por quê? Aquele indivíduo que emagreceu 10, 15, 20 quilos, eu não conheço ele quando ele começa o tratamento. Eu não sei quem ele vai ser depois de 20 quilos. Então, o Eduardo, hoje, emagreceu 10 quilos.
Quem é o Eduardo com 10 quilos a menos? Eu vou conhecer quando ele tiver com 10 quilos a menos. Mantendo os 10 quilos a menos. Aí muda, é impressionante. Aí eu tenho paciente que consegue manter o peso aí só com atividade física e a dieta ele aprendeu a comer. Eu tenho paciente que não aprende nada e que na hora que ele continua tomando cerveja, continua comendo doce, ele não aprendeu nada da vida. Eu tenho paciente que tá indo bem, aí tem uma lesão qualquer, para de fazer atividade física por causa da lesão, ou então a vida dele muda. Tem muda um falecimento na família. Né? Alguma coisa muda. E aí ele volta. Então ele tem que lembrar que é o seguinte, aquela condição, né? Eu era obeso lá aos 28 anos, pesava 110 quilos. Hoje eu peso 80. Então são 30 quilos a menos. Eu não sou magro, eu estou magro. Então, é uma condição que eu tenho que tomar conta dela todos os dias da minha vida. Como? Cada época de um jeito. Então podemos dizer, Sérgio, que uma pessoa obesa, ele tem que ser tratado como se ele fosse um dependente químico. Basicamente. Uma analogia, se ele for né? viciado em doces, em carboidrato, sim. Né? Carboidrato vicia 7 vezes mais que cocaína. Então, ele tem que ser acompanhado a vida inteira, porque o vício está ali, é vício. É fantástico. Olha, gente, eu acredito que nós esclarecemos muitos assuntos, foi um bate-papo aqui incrível. Como eu já disse, vocês já devem ter seguido aí, segue aí o perfil do Dr. Sérgio Marcucci, ele sabe do que está falando. Caso você queira, vai lá na clínica também, o Centro Médico Marcucci, que é aqui na Rua Paraíba, número 1465. 1465, ali na Savassi, bem Em pertinho. frente ao Pátio Savassi. Fácil de chegar. Você pode entrar em contato lá, tem outros especialistas também que vão te dar o suporte ali, como a doutora Mariana, Natália, etc., a turma ali que faz o corpo clínico junto com o doutor Sérgio. E é isso, né, doutor? Eu acho que a gente pode, pessoalmente, é sempre melhor para tirar essas dúvidas. Eu sou ginecologista e sou nutrólogo, né? São as duas especialidades que casam muito bem, porque a obesidade, 70% dos meus clientes são mulheres, né? Elas têm uma dificuldade maior e a clínica está de portas abertas para a população em geral. Eu tenho uma dificuldade de fazer a questão da consulta online porque eu não tenho agenda, né? Mas tenho prazer aí de atender, há 30 anos atendendo a população, né? E levando para a população o que existe mais moderno na medicina, o que agora com inteligência artificial as coisas estão evoluindo mais. Mas é uma ferramenta que tem que ser usada para o bem e se você usar para o mal, ela também pode dar diagnósticos errados e prejudicar o paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas evoluções e aprender a usar essas ferramentas de maneira bem consciente. Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer a vocês aí pela audiência. Compartilhe o link, mande para aquela pessoa que você está vendo aí que está acima do peso, aquela mulher que está com problemas também na parte ginecológica. O Dr. Sérgio está aí para atender. E nos vemos no próximo Dr. Pod. Um forte abraço e até mais.